nome é Christy Chadwick e eu sou professora de Teologia Bíblica aqui no NASP de Engenheiro Coelho. Eu dou aula de Antigo Testamento. Eu queria falar com vocês e eu trouxe uma palestra especial para vocês nesse momento, que eu gosto de chamar a arte de ler a Bíblia. A ideia é convidar você a um mergulho dentro da Palavra de Deus para poder entendê-la melhor, ler ela de um jeito que transforme a sua leitura em algo mais significativo, que faça você ir mais a fundo e que te dê mais prazer, seja mais alegre, seja mais gostosa, para você descobrir novas coisas. Pelo menos essa tem sido a minha experiência. Todas as vezes que eu leio a Bíblia desse jeito, eu me sinto elevada, eu sinto que eu fui mais a fundo, que eu aprendi algo novo e eu me divirto lendo. Eu realmente curto cada uma das histórias. Eu geralmente aplico esse método à leitura das narrativas, porque as histórias da Bíblia elas têm um propósito muito especial. Se a gente parar para pensar, Jesus usou histórias para ensinar as coisas mais importantes acerca do seu reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Cada vez que alguém fazia uma pergunta, ele dizia: deixa eu te contar uma história. Ou, tinha um homem que saiu de Jerusalém para ir a Jericó. Então ele vai contando, ele vai acrescentando essas histórias. O que significa que por as histórias mais simples, o que tem na realidade é algo muito maior. É um significado maior, uma teologia que ensina a gente mais sobre Deus, o caráter dele, o reino dele e o plano da salvação. Então, nesse sentido, a gente tem que ver a Bíblia como esse texto inspirado, que tem um objetivo fundamental de trazer para nós uma verdade. Esta verdade é a história da salvação. E através de uma leitura mais profunda, a gente consegue ver essa história da salvação em todas as histórias e em todas as passagens que a gente lê no texto bíblico. Quando Deus escreveu e decidiu pôr em escrito a sua mensagem para nós, isso aconteceu há milhares de anos atrás. Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é o espaço de tempo e o espaço geográfico entre nós e essa palavra de Deus. E nesse espaço de tempo e geográfico, existem diferenças culturais muito grandes. Então é importante a gente lembrar tanto do local e tempo em que a Bíblia foi escrita, quanto do nosso próprio tempo e local, para saber separar o que eu trago para a Bíblia da minha própria cultura, do meu ambiente, da minha geografia, dos meus costumes, quando eu leio, como eu interpreto, e o que o povo antigo tem a contribuir, ou seja, a Bíblia foi escrita num contexto cultural específico. E quanto mais eu sei deste contexto cultural, mais eu vou saber da palavra. Porque Deus usou esse contexto, usou as pessoas desse contexto e o conhecimento que elas tinham naquela época. Então faz parte da nossa leitura até um conhecimento mais arqueológico do texto bíblico. Quando a gente fala em texto, eu mencionei que as narrativas têm algo muito importante a contribuir para nós. Muito mais do que só historinhas, são histórias que contêm uma teologia por trás, que ensinam lições a respeito de Jesus, o Messias que viria, por exemplo, no Antigo Testamento. Lições na nossa vida individual, coisas que acontecem no nosso dia a dia, transformação de caráter. E ela faz isso de duas maneiras. Eu mencionei as narrativas, as histórias, mas tem sim algumas mensagens que são diretas, como as leis e instruções, que são muito mais diretas do que as histórias da narrativa e das narrativas que existem no texto. Então, pegue sua Bíblia e prepare-se para uma leitura que vai muito além do que você fez até agora. Pelo menos eu espero que é isso que você tire desse curso. Vou lembrar vocês de uma pequena lista que eu gosto de dar para os meus alunos antes de começar a leitura. Quando a gente abre a Bíblia com interesse. Interesse de aprender, saber que ela tem algo a entregar para nós e algo novo. Às vezes a gente lê a Bíblia como quem lê todos os dias, e eu sei, a gente é muito familiarizado com as nossas Bíblias, a gente conhece essas histórias de cor. Mas o que eu estou falando agora é toda vez que a gente abre a Bíblia, a gente abre como se nunca tivesse lido antes. A gente esvazia a nossa mente das coisas que a gente sempre viu. A gente lê com o nosso intelecto. A gente lê com humildade, com vontade de aprender, procurando realmente os pequenos tesouros que tem ali pra gente encontrar.
E os tesouros que tem a profundidade da palavra de Deus são inalcançáveis. Não tem como chegar no fim. Cada vez que você lê a mesma história, você vai enxergar coisas novas. E também naquela humildade de saber que é só através do Espírito Santo que a gente vai interpretar corretamente as coisas que a gente ler. Então, ler com humildade, orar e pedir a orientação do Espírito Santo. Mergulhar no texto, deixa ele te envolver e deixa a Bíblia falar o que ela tem para falar. Não vá para o texto procurando uma coisa que você quer encontrar. Vá para o texto vazio e deixa a palavra de Deus encher você. Tem uma fala de Ellen White que eu gosto muito. Ela se encontra no livro Educação, na página 190. E ela diz o seguinte: a Bíblia explica-se por si mesma. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo e, bem assim, a relação de suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Olha quantas informações importantes ela contém. A gente está indo para obter conhecimento e um conhecimento fundamental para a nossa fé. Então a gente vai e deixa a Bíblia realmente encher a gente. Não a gente trazer os nossos pensamentos, preconceitos, curiosidades para dentro da Bíblia, mas deixar ela realmente falar a nós como ela é e abrir os nossos corações para ela. Eu também gosto porque ela fala, a Bíblia explica-se a si mesma. Quando a gente sabe ler a Bíblia como um todo, assim como partes, você sabe que cada história faz parte desse todo, você começa a ler ela também de maneira diferenciada. E é isso que a gente está buscando, é aí que a gente quer chegar. E eu vou passar para você agora uma série de ferramentas que ajudam você a entender a Bíblia baseado no meu conhecimento da literatura hebraica. Como que as pessoas pensavam e escreviam em hebraico para criar a beleza da literatura. E essa beleza da literatura encontrada numa Bíblia porque foi inspirada, então ela no seu assim ápice, o melhor da literatura hebraica. Eu uso a palavra literatura porque ela foi escrita como um texto, tá? Toda vez que eu falar autor, eu tô querendo dizer um autor com letra maiúscula. É o autor divino através do autor humano, mas eles estão trabalhando juntos e de maneira inseparável. E a partir daí fazemos então o nosso estudo. Eu vou passar para vocês então algumas ferramentas do estudo da palavra. A primeira delas é cuidado e intenção. A Bíblia foi escrita com extremo cuidado e intenção. Cada palavra, cada frase, a ordem das frases, interrupção de cronologias, tudo foi pensado cuidadosamente e faz parte de como a literatura hebraica também, como o autor hebraico pensa e monta o seu texto. Nós vivemos numa sociedade ocidental onde todos os textos são grandes e detalhados. Então, por exemplo, a gente gosta de longas descrições de ambientes e descrições de pessoas. Cor de cabelo, cor dos olhos, se tinha aquele furinho no rosto ou não tinha, altura, as nossas histórias, a nossa literatura está cheia de detalhes que fazem com que o leitor se encontre naquele ambiente e veja aquelas pessoas. Já o texto bíblico, não. Ele é um texto, de certa forma, seco, porque ele não vai incluir todos os detalhes, todos, para formar um retrato do que está acontecendo. Só os detalhes que importam para a história que está sendo contada. Então, cada detalhe que você encontra, você pode parar e pensar o que o autor quis dizer, autor com letra maiúscula, sobre este detalhe. Quando a gente pensa assim, a gente começa a procurar nos detalhes um significado maior, e é exatamente isso que eles têm. Por exemplo, a Bíblia não inclui descrições detalhadas da fisionomia das pessoas, da aparência das pessoas. Aliás, a Bíblia como um todo, ao não descrever as pessoas e os lugares, ela tira o valor que a aparência tem. E parte da mensagem bíblica não é a aparência que conta. O que conta é o que Deus vê, que está além da aparência. É o que está no coração, é o que está no interior. Então, ao não descrever as pessoas, ela já está passando essa mensagem, que a aparência não é a coisa mais importante a respeito da pessoa.
Quando ela descreve as pessoas, é porque aquele detalhe tem um propósito na história. Então eu vou usar o exemplo de Absalão com vocês. O exemplo de Absalão é interessante porque nenhuma descrição física dele é dada. O clássico exemplo de nenhum detalhe físico dado, com exceção de uma caracterização que ele era bonito, muito bonito, e o cabelo comprido. Dentro dessa caracterização, como eu disse, são detalhes que não são altamente descritivos, porque ser bonito, para nós hoje, tem uma definição que para aquela época não tem. Ele era bonito, a gente não sabe o que isso significa. E aí o cabelo comprido. Aí diz mais o seguinte de Absalão, que todos os anos, no fim do ano, ele cortava o seu cabelo e pesava. Então assim, se eu sei que o texto é escrito com cuidado e intenção e que nada foi escrito à toa, todo detalhe tem importância. Então, por que o texto está me dizendo que todos os anos Absalão cortava o seu cabelo e pesava? Está apontando para uma característica de caráter dele, porque o tipo de pessoa que quer saber o peso do próprio cabelo é uma pessoa orgulhosa. E aí é um detalhe importante depois. Então eu penso assim, tudo bem, eu vejo um detalhe aqui que é o cabelo. O fato, ele pesava o cabelo. Será que o cabelo dele é mencionado em algum outro ponto da sua história? É. E aí eu vou para esse outro ponto da história e eu descubro que Absalão morreu preso pelos seus cabelos num arbusto durante uma batalha contra os homens de Davi. Olha que interessante o detalhe daquilo que representa o orgulho dele e dele estar preso por esse representante do orgulho. Ou seja, Absalão foi pego na armadilha do seu próprio orgulho e isso lhe custou a vida. São esses pequenos detalhes que a Bíblia tem que ajudam a gente a ler a história e chegar mais a fundo. Então pense sempre assim na sua leitura, cada detalhe é importante, cada detalhe precisa ser levado em consideração. A próxima ferramenta que eu quero passar para vocês é uma ferramenta que tem a ver com as palavras. O hebraico pensa em termos de repetições e usa a repetição como uma ferramenta dentro do texto, também muito mais do que nós usamos na nossa literatura ocidental. Então, assim, a gente aprende, quando vai escrever a redação para o vestibular, por exemplo, que a gente não deve repetir palavras, mas deve usar sinônimos para todas as palavras. Então, vai trocando, vai trocando. O hebraico não. O hebraico valoriza e entende repetição como se fosse uma ferramenta mesmo. Então, a gente vai ver dentro do hebraico uma repetição de palavras ou expressões dentro de uma história ou através de várias histórias conectando essas histórias. Existem vários tipos de repetição e a gente vai enfatizar alguns aqui. O primeiro é o que eu chamo de repetição martelada. Na repetição martelada, você tem a repetição de uma palavra tanto dentro de um texto que ela fica gravada na sua memória. E a repetição dela guia a sua leitura do texto, ela faz você ler o texto de uma certa maneira. Por exemplo, em Gênesis 4, quando a gente pega a história de Caim e Abel, uma das palavras mais repetidas é a palavra irmão. E ela faz exatamente essa repetição martelada. Irmão, irmão, seu irmão, meu irmão, irmão. E a palavra irmão acaba refletindo e enfatizando naquele crime como um crime entre irmãos. A primeira morte, o primeiro homicídio é um crime entre irmãos. E mais, como esses irmãos representam praticamente a totalidade da humanidade no momento, todo crime contra um outro ser humano é um crime entre irmãos. A gente consegue ver essa mensagem nas entrelinhas da história, simplesmente pela repetição da palavra irmão, irmão, irmão. Em particular, quando Deus pergunta para ele, cadê o seu irmão? E ele diz, sou eu o guardador do meu irmão? E fica implícita a resposta. Então Deus não responde a pergunta de Caim, que é retórica, mas o leitor fica, e aí? Sou eu o guardador do meu irmão? A pergunta é para mim também. E ao perceber que todo ser humano é meu irmão e que eu sou o guardador dos meus irmãos, você tem uma ênfase muito grande na mensagem do Evangelho, da salvação, da humanidade como um todo, da nossa representação. Então, repetição, nesse exemplo, de uma palavra que fica como se fosse uma martelada. A gente tem também repetição de expressões, às vezes assim, expressões inteiras que são repetidas.
como por exemplo em Gênesis, onde tudo que é criado, a gente tem em Gênesis várias repetições, mas em Gênesis 1 você tem a repetição do foi bom, viu Deus que era bom. Então você tem uma repetição de uma expressão que enfatiza que aquilo foi bem feito e que Deus está satisfeito com o seu trabalho. E Ele está criando um mundo perfeito. Então Gênesis 1 e Gênesis 2 falam do mundo antes do pecado. Só que no meio dessa criação, tem uma vez que vai acontecer a expressão viu Deus que não era bom ou não era bom, que é o caso de quando Deus diz não é bom que o homem esteja só. Então você vê tudo que Deus faz e como é bom, uma quebra. A gente chama isso de repetição com variação. Repetiu aquela frase bastante, com ênfase principalmente em Gênesis 1, onde só ela é repetida até ela culminar no era muito bom. E depois a gente vê não era bom em Gênesis 2. E a gente vê uma diferença. O que não é bom no mundo perfeito? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma companheira idônea. É muito bonito isso. E a gente vê essa mensagem na repetição. Ele chama a sua atenção através dessa contradição do não é bom no mundo perfeito. Então as repetições são usadas dessa maneira, para enfatizar ideias e para realçar certas características ou aspectos de uma história. E existem repetições que aparecem no sentido de uma palavra que se repete muito na Bíblia como um todo. Isso a gente chama de palavras-chave. Então, uma palavra-chave ou uma expressão-chave pode ser tanto aquela palavra que repete direto dentro do texto, quanto uma palavra que aparece em várias histórias e que passa a ter um significado além daquele normal, além do significado natural da palavra e passa a ter até um significado teológico. Então, por exemplo, a palavra caminho, ela pode ser usada tanto no literal, e fala-se de um caminho ou de uma estrada, quanto o caminho de Deus, o caminho da vida, o caminho dos meus pais, e aí passa a ter algo a mais. Então, quando em Reis se diz que um rei andou nos caminhos de Davi ou não andou nos caminhos de Davi, a ideia é uma representação da vida espiritual, da retidão daquela pessoa. E caminho passa a ter uma conotação espiritual. Só que não é ali que isso começa já no Pentateuco. Então, por exemplo, quando a gente vê que Enoque andou com Deus, isso já é uma referência ao caminho. Então, um relacionamento com Deus é representado na Bíblia através das palavras andar e caminho. E aí você vê, Enoque andou com Deus e é tomado. Então, ele tem algo diferente. Andar com Deus é diferente, traz algo a mais para a nossa vida. Se a gente dá continuidade, a gente pensar que Deus fala que a sua lei é o caminho, ele fala, anda nos meus caminhos e obedece a minha lei, ele faz um paralelo entre as palavras, mostrando o caminho como as escolhas que a gente faz dentro da nossa jornada com Deus. Enxergar a nossa jornada com Deus através de palavras como caminho e andar, mostra que não é um momento no tempo, mas uma coisa contínua. Uma coisa que a gente está fazendo na duração da nossa vida como um todo. E quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus diz, eu sou o caminho. Então, cada vez que aquela palavra apareceu no Antigo Testamento, a gente vê que ela carrega consigo aquele significado que quando Jesus disser, eu sou o caminho, aquele conhecedor do Antigo Testamento profundamente vai entender aquela palavra em todos os seus níveis, inclusive o seu nível espiritual, o que Jesus quer dizer e o que ele realmente representa. Então, a caminho é uma palavra-chave que aparece em várias histórias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Fica uma dica, se você observar nos evangelhos, muitas conversas entre Jesus e os seus discípulos acontecem no caminho. Estavam eles no caminho no caminho a caminho de... E aí há uma conversa. Conversas que acontecem no caminho sempre indicam uma escolha. O resultado daquela conversa vai fazer diferença no relacionamento entre o ser humano e Deus, entre o discípulo e Jesus. Então prestem atenção nessas conversas que acontecem nesses momentos-chave, até culminar no caminho para Emaús, onde os discípulos
de quem Jesus se aproxima, ele abre para eles os textos de uma maneira que eles nunca viram antes. Então eles entendem isso de maneira completamente diferente, muito antes de reconhecerem que é Jesus. E tudo isso acontece no caminho para Emaús. Palavras-chave. Existem muitas outras palavras-chave que são significativas, eu vou dar só alguns exemplos para vocês. A palavra semente geralmente tem um tom messiânico, então ela aparece em Gênesis 3 e ela significa lá que é o descendente, é o Messias, a semente da mulher. Então, semente. A promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em tua descendência, também tem a palavra semente, e em muitas outras ocasiões. Então, geralmente ela é traduzida descendente no texto, e fica essa dica de vocês observarem ali, essa palavra vai ter uma conotação messiânica. Tem também o contraste entre as palavras ver e ouvir. Então, o ver representando sempre as aparências e o ouvir representando a obediência, porque em hebraico ouvir e obedecer são a mesma palavra. Então você tem o contraste das palavras mostrando quem toma decisões baseado na aparência, viu que era bom, e quem toma decisões baseado no que ouve, orou a Deus e Deus respondeu, ou esperou um sinal de Deus para a resposta, né? Que muitas vezes não é baseado naquilo que a gente vê. A gente tem que ter fé para caminhar nessa obediência com Deus, nesse jogo de palavras. Parte 2. Bem-vindos novamente. Eu quero continuar falando então das ferramentas que a gente pode usar na nossa leitura bíblica que vão melhorar, aprofundar e dar mais significado para essa leitura. Na parte 1 a gente falou então da intencionalidade do autor, tudo escrito com muito cuidado e intenção. A gente falou das repetições, que são muito mais valorizadas no hebraico do que são nas línguas ocidentais, incluindo o português. E a gente falou de palavras e expressões-chave. Eu vou dar o próximo ponto para vocês e a gente vai falar agora de contexto. Muitas vezes, quando a gente fala de contexto, o que vem à mente é o contexto de um verso inteiro. Então, nunca cite um verso pela metade, mas o contexto vai muito além disso. Então, dentro desse retrato de contexto, a gente tem que levar em conta todos os níveis de contexto. O contexto que é a parte de um verso e o verso todo. O contexto que é o capítulo em que esse verso está. Depois o livro em que esse verso está. Depois a parte da Bíblia em que esse verso está. E a Bíblia como um todo. Ou seja, no final das contas, a gente não pode citar nada bíblico sem levar em consideração a Bíblia como um todo. Aquilo tem que estar encaixado na Bíblia como um todo. Então, os nossos estudos vão sempre se expandindo. Vamos supor que alguém chame a sua atenção para um verso interessante e você lê aquele verso completo. O teu próximo passo vai ser em que contexto está esse verso? E ler aquele verso, aquele contexto todo, ou seja, o capítulo. Aí você percebe que esse capítulo tem um antes e tem um depois. Dá uma olhada no antes e no depois e como que isso encaixa naquilo que está acontecendo ali. Quando você vai montando o contexto e colocando as coisas no contexto certo, você vai também compreendendo a Bíblia no que ela quer trazer para você. Quando a gente tira o contexto e quanto menor a passagem que a gente escolhe fora de contexto, maior a chance da gente trazer para a Bíblia pensamentos e ideias nossos, parte da nossa cultura, do que pensamentos que a Bíblia está trazendo para nós. Então, assim, eu pego uma frase só, ela vai ter um sentido para mim e ela vai ser bem limitada. Mas se eu consigo colocar um verso dentro do seu contexto, ele vai fazer mais sentido. Não se preocupe, eu vou dar um exemplo para você agora. Quando a gente lê Gênesis 3 e a punição do pecado, e a gente vê, por exemplo, as consequências do pecado para a mulher, e diz assim: em dor conceberás e terás filhos. Então a gente pensa logo na dor do parto e a gente pensa numa dor física. Se você lê só isso, é só isso que está falando. A gente lê e pensa, não tem dor antes. E provavelmente não tinha mesmo nenhuma dor antes do pecado. Então a gente lê esse verso e limita o seu alcance. Por quê? Se a gente colocar em contexto, o verso anterior acabou de dizer que a semente da mulher derrotaria a serpente de uma vez por todas.
que acontece? O que a mulher mais quer é a vinda dessa semente. Toda a humanidade agora coloca sua esperança nesse descendente, nesse Messias que eu falei, semente é a palavra-chave. Então, com aflições conceberás e terás filhos, porque há uma expectativa muito grande. Trazer o Messias para esse mundo não será fácil. E a gente acompanha essa dor não só na dor do parto através da Bíblia, muito pelo contrário, a maior dor relacionada à concepção no texto bíblico é a falta de filhos, é a esterilidade. E a responsabilidade, o que a esterilidade significa teologicamente? Não tem Messias, não tem salvação. Então, uma necessidade muito grande. Então, a aflição, a dor está relacionada também à teologia da necessidade do Messias, a vontade de trazer ao mundo a continuidade necessária para que o Messias venha. Então, dentro do seu contexto, essa passagem tem um significado teológico. E dentro do contexto bíblico, principalmente pentateuco, você tem a esterilidade como problema a ser resolvido para a vinda do Messias e o quanto aquelas mulheres sofrem por não conseguirem trazer um descendente, mesmo sem saber se esse descendente será ou não o Messias. Tem também o contexto cultural das histórias. Dentro do contexto cultural das histórias, a gente tem que encaixar uma história dentro do padrão em que ela acontece. Essa história não está acontecendo hoje, na nossa realidade, no nosso país. As histórias bíblicas não estão falando das nossas comidas, certo? Elas estão falando de uma região, de um local e de um tempo há muitos séculos atrás. Então existe todo um contexto que a gente chama de contexto histórico-cultural que é importante para a nossa compreensão dessas histórias. Então, por exemplo, vamos usar o Salmo 23. No Salmo 23, a gente começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí a gente tem aquele retrato dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Muito bonito retrato. E pelo menos na minha mente fazia imaginar aquela colina, uma colina verde, linda, maravilhosa. E lá embaixo aquele riacho de águas cristalinas. Um lugar maravilhoso que não existe no Oriente Médio. Então, quando a gente lê essa passagem, a gente está falando de pastos verdejantes e águas tranquilas, isso é uma realidade geográfica difícil de encontrar. Então, esse pastor, ele não simplesmente está numa fazenda cercada com as suas ovelhas. Ele está literalmente andando pelo deserto à procura de pasto para comer e de água para beber. Esse pastor, ele sabe quais são os lugares que permanecem mais tempo no verão depois que começa a seca. Ele sabe os lugares que vão ser mais seguros quando as águas são mais abundantes. Ele sabe aonde levar as ovelhas e as ovelhas não sabem como encontrar esses lugares. Esses lugares em particular variam de ano para ano. Então o que acontece? As ovelhas são dependentes nesse pastor para sua própria vida, elas não sobrevivem sem o auxílio desse pastor. Não é como a gente pensa na fazendinha, no gramado abundante, na água que se não tiver no riacho, está ali no bebedouro, fresca e pronta para eles beberem. É uma luta pela sobrevivência no deserto, no qual uma dependência completa do pastor é necessária. E que apesar das circunstâncias, um deserto, a gente tem um pastor que provê pastos verdejantes e águas tranquilas no deserto. Então, o contexto cultural e geográfico e histórico ajuda a gente a entender melhor. Como que você vai identificar no texto essas partes? São coisas que a gente lê e são diferentes, práticas, tem que lembrar da geografia, como eu falei, lembrar que aquele salmo se passa num lugar bem desértico. Vai levar em consideração leis que são diferentes, que vão representar costumes e valores da época. E hoje em dia existem muitas ferramentas que podem ajudar vocês com essa pesquisa. Existem bíblias arqueológicas, comentários histórico-culturais, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que complementam a nossa visão daquele mundo para a gente ter uma leitura mais completa da Bíblia e do texto como um todo. Muito bem, a outra questão que é muito parecida com o contexto, a gente chama de intertextualidade.
Na intertextualidade, a gente tem texto conversando com texto em passagens diferentes. Então, há uma menção, uma palavra-chave, uma expressão, algo que de alguma forma conecta textos em livros diferentes ou em momentos diferentes. A ideia da intertextualidade é uma conversa interna entre os autores bíblicos, lembrando que eles estão sendo inspirados e eles estão fazendo conexões importantes, tá? E essa conexão pode ser feita através de uma palavra, de uma frase ou colocando uma situação de forma que ela fique parecida com outra, e aí você cria um paralelo, tá? Então eu vou usar como exemplo para vocês a intertextualidade da palavra arca. Usando como arca, eu tô falando da arca de Noé, tá? Então em hebraico a palavra para a arca de Noé é teva. E essa palavra só acontece para a Arca de Noé. A Arca de Noé é um objeto específico, ela não é um barco. Ela não tem controle, a pessoa não consegue abrir sua porta, fechar sua porta ou controlar aonde ela vai. Então, assim, ela é um objeto muito específico que Deus dá instruções específicas para fazer. Então, você pensaria que essa palavra só acontece na história de Noé, mas não. Tem uma outra história bíblica em que essa palavra aparece. E ao aparecer e resolver usar esta palavra para descrever o objeto nessa outra história, você liga as duas histórias de uma maneira intencional. Essa outra história é a história de Moisés. A mãe de Moisés construiu uma arca, não um cesto. Ela tapou com betume, de novo, construiu, palavra arca, tapou com betume, impermeabilizou aquela pequena arca e colocou Moisés dentro dela. Quando eu conecto as duas histórias, eu começo a ver entre elas muitas coisas em comum. Como, por exemplo, Moisés é o sobrevivente de toda a sua geração. Todos os meninos da sua geração foram mortos. Outra curiosidade, todos os meninos da sua geração foram jogados no rio. Essa era a ordem de Faraó. Joguem os meninos no rio. E aí você tem também, todos os não sobreviventes morrem pela água, como no dilúvio. O dilúvio é um momento de caos. É um momento de caos em que um salvador precisa ser preservado. Noé é preservado, no caso do dilúvio, para trazer e dar continuidade à linhagem do Messias. Aqui a gente tem de novo não a linhagem do Messias, porque a linhagem do Messias não vem pela tribo de Moisés, que é a tribo de Levi, mas sim pelo Moisés, que vai ser o salvador do povo de Israel e vai tirá-los do Egito e vai dar para eles a lei de Deus. Então essa salvação é necessária e ela é representada nesse sobrevivente que é colocado numa arca. Essa arca é colocada numa água que não é uma água calma, é uma água que também representa um certo caos. O Nilo não era um rio calmo, ele era um rio perigoso. Podia haver crocodilos, podia haver hipopótamos, e a gente tem imagens no Egito que mostram isso. Não que eles estivessem necessariamente ali, assim, abundantes, mas é um risco que a mãe de Moisés correu ao decidir colocá-lo ali. Mas do mesmo jeito que o anjo é que fecha a porta da arca e que é Deus que guarda aqueles que estão dentro da arca de Noé, o anjo guarda a arca de Moisés. E ela é fechada até que outra pessoa abra. Então Moisés, de dentro da arca, não tem o poder de abrir a porta. Alguém tem que abrir a porta para ele. E aí ele traz salvação para o seu povo através desse local e da pessoa que abre para ele a arca. Então, assim, ao unir as duas histórias, a gente lê a história de Moisés de uma outra forma. Ela é mais fácil de memorizar, ela tem detalhes muito interessantes. Ela mostra a salvação, ela dá peso à situação que Moisés passa quando ele está dentro da sua arca. O perigo que está correndo toda aquela geração, o trabalho de Deus para a salvação do povo e muitas outras que, com o passar do tempo, você vai encontrar ao reler essa história muitas outras vezes. Isso a gente chama de intertextualidade. Mais uma ferramenta, mais uma dica que eu quero dar para vocês é a ideia de que o texto tem um tema central. Tem um livro que eu gosto muito, em inglês ele se chama Dominion and Dynasty, Domínio e Dinastia. E ele mostra que existe uma linha de domínio e dinastia entre todo o texto da Bíblia. É a nossa linha de salvação, é a mesma que a nossa linha de aliança.
Então Deus cria um mundo perfeito, entrega nas mãos do ser humano. Nós temos domínio sobre esse reino, somos os reis, rei e rainha de um mundo recém-criado. Mas Satanás tira de nós esse domínio, rouba o domínio do mundo que era nosso. Mas para resolver esse problema, Deus cria uma dinastia, ou seja, uma linhagem real que irá trazer de volta a paz necessária para o reino. Ou seja, vai derrotar a serpente, reconstruir a terra e reconstituir a humanidade no seu domínio. Todas as histórias apontam para esse tema central. Todas as histórias nos lembram da importância desse tema. Então, quando a gente lê qualquer parte do texto, a gente tem que procurar o que esse texto está falando sobre esse momento, sobre o tema central. Vou usar como exemplo Ruth. A gente lê a história de Ruth. Como que a gente aplica a história de Ruth a esse tema central da salvação? Olha para Ruth. Ruth é uma pessoa que deixa a sua terra e o seu povo para ir habitar numa terra estranha para salvar uma única pessoa, sua sogra. Porque ela vê em si a provisão que a sogra precisa, o alimento e o apoio que a sogra precisa. Então ela larga tudo para trás para salvar a sua sogra, que está sem esperança de ter continuidade. Ruth é representante de Jesus. Por quê? Jesus também deixou a sua terra e foi para uma terra estranha para fazer parte, para salvar um planeta que se perdeu de todo o universo que ele tinha criado. E a gente vê Ruth vivendo o exemplo de Jesus como a gente deve viver o exemplo de Jesus. Então a gente identifica na própria história dela no capítulo 1 esses detalhes. E conforme a gente acompanha a história encerra justamente com uma genealogia mostrando que Ruth é ancestral de Davi, que é ancestral do Messias. Então a gente conecta isso até lá ao fim e aparece também na genealogia de Jesus. Espero que essas aulas tenham sido de proveito para vocês. Tá bem rápido e simplificado, mas eu espero que te encoraje a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Se eu fosse deixar a última dica, a dica principal com vocês, eu diria: leia como se você nunca tivesse lido antes. Para você poder mergulhar no texto e sentir a sensação do primeiro leitor. Há suspense? Tem humor? O que o texto quer que eu sinta nesse momento de leitura? Como que ele está chamando minha atenção? O que está escondido? E aí você vai se aprofundando cada vez mais na sua leitura bíblica. Que Deus te abençoe e até a próxima.